Café Cultura Alternativa, um novo programa onde nós vamos refletir com você sobre temas diversos. E o tema de hoje é remunerações. Queria começar falando, e aqui tomo meu café, sobre as diferenças salariais. É normal numa sociedade você ter diferenças salariais, conforme a especialização, conforme a formação, conforme a valorização da sua categoria ou não, ao longo da história ou mesmo nos dias atuais. Enfim, os caminhos são diversos, mas hoje eu tenho notado que nós temos uma diferença para os tempos antigos. As diferenças salariais, elas não eram tão difundidas, tão divulgadas. Mas hoje nós temos as redes sociais que divulgam simplesmente tudo, como por exemplo esse vídeo, que está passando em 5 canais ou mais do YouTube, canais que eu criei para nichos diversos. E aí eu resolvi falar sobre o tema porque as diferenças muitas vezes são gritantes, muitas vezes são legais, muitas vezes são imorais, dependendo do conceito de cada um, porque hoje, com as redes sociais e a quantidade de informação que você recebe por dia, você vai formando o seu raciocínio em cima de notícias verdadeiras ou falsas. A mídia brasileira, por exemplo, a tradicional, não estou falando da mídia das redes sociais ou da mídia segmentada. A tradicional, ela muitas vezes tem uma linha editorial que te informa a verdade ou não. Eu sempre digo que para você comprovar uma situação, você tem que ver 2 canais que têm aquela linha editorial A e 2 canais que têm a linha editorial B. E aí você vai separar essas diferenças salariais em área privada, setor público e por aí vai. Vamos para a área privada. Ontem, um time muito popular do Brasil perdeu para um time sul-americano. E esse time popular quer se tornar o Real Madrid da América Latina. E um dos presidentes desse clube saneou as contas e muitos dizem que foi às custas de setores do Estado, como bancos, ou seja, conseguiu um financiamento de forma mais facilitada por ser um clube muito popular. E esse clube, onde um jogador, parece que do clube, custava mais do que o time inteiro que jogou contra esse clube, e o jogo foi dentro do estádio daquele clube, o clube perdeu. Quando eu fui assistir o canal segmentado desse clube, a primeira coisa que as pessoas falavam é que cada jogador do time, pelo menos uns 2 ou 3, custavam mais do que o time inteiro que venceu o jogo. O outro time inteiro, com jogadores menos qualificados ou reconhecidos salarialmente, o time inteiro custava menos do que um jogador, porque esse jogador tinha sido reconhecido na Europa, que inflaciona hoje o mercado do futebol. E todas as opiniões constantes daquele programa foram na seguinte linha: é um time muito popular, então as pessoas saíram do estádio, pegaram metrôs e trens para poder chegar em zonas e moradias de pessoas populares, onde o poder aquisitivo, o salário, é menor. E muito menor.
Aí um jogador daqueles disse numa entrevista: você não sabe o que é estar nessas 4 linhas sob pressão. Eu me lembro também de um treinador que já foi demitido, de um outro clube que tem uma credibilidade financeira menor, porque está enfrentando muitos problemas. E esse treinador dizia: o jogador de futebol sofre muita pressão. E eu fiquei pensando no salário dele. Com o salário que ele ganha, que é uma coisa absurda, porque países do mundo inflacionam esse mercado como países Etihad, né? Ou seja, isso é um clube de futebol da Arábia Saudita, daqueles magnatas. Europa também, que tem €1 é R$ 6. Inflacionam o mercado do futebol. Mas aí você pode me dizer que é um setor especializado e que merece ganhar bem porque tem uma vida profissional menor do que pessoas que trabalham em setores menos especializados, mais comuns. E eu te digo que um cientista que descobriu a vacina X ou um estudioso da área da informática que descobriu uma linguagem X, o salário muitas vezes dessas pessoas não chega nem a 1/10 do que essas pessoas especializadas em esportes de entretenimento recebem. Então a área privada tem uma discrepância brutal de salário. Aí vem o setor público, onde nós estamos numa semana onde o Supremo Tribunal Federal começou um julgamento que vai se estender até março sobre um tema onde normas administrativas aumentam carreiras do serviço público, principalmente na área jurídica, através de normas administrativas, e essas carreiras elas ficam com um salário superior ao teto dos ministros do Supremo, que aqui no Brasil é considerado o teto salarial. Foi montada uma comissão tripartite, ou seja, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para poder julgar esses atos administrativos, que não são regulamentados por lei. E vamos ver o que vai dar. Isso no setor público você tem também altas discrepâncias, onde, por exemplo, um professor que forma você, forma o seu nível cultural, forma o seu nível de moral, ele ganha muito menos do que talvez um desembargador, e por aí vai. As especializações que eu citei, eu fui de um serviço público federal, onde cada pessoa que tinha uma especialização a nível de mestrado e doutorado tinha um acréscimo salarial regulamentado por lei. Essas possibilitam muitas vezes com que você tenha um salário maior. Muitas vezes pessoas dizem que se você se formar num setor que tem demanda, como por exemplo tecnologia, apesar que ontem foi um dia de queda das ações da Nvidia, por exemplo, mas se você for um especialista em inteligência artificial, você pode vir a ter uma especialização maior. E essa especialização te proporciona uma remuneração maior. No setor público, no local onde eu trabalhei, eu acho que tinha um percentual de acréscimo no salário. Agora, o mais importante é você avaliar a sociedade atual. A própria inteligência artificial está deixando muitas pessoas sem emprego. A quantidade de informações que as pessoas recebem hoje faz com que exista na sociedade os nem, que nem querem trabalhar e não querem nada. Faz com que exista na sociedade uma troca louca de emprego por parte da geração Zoomer,
geração Z, que quer priorizar a felicidade. Faz com que exista na sociedade atual muitas pessoas questionando valores de sociedades anteriores sem a quantidade de informação que hoje existe. E eu noto o seguinte, que você tem que tomar muito cuidado hoje para se expor numa festa, para expor suas ideias num canal do YouTube, para expor suas ideias de formas diversas. Por quê? Com a quantidade de informação que as pessoas estão recebendo, você que está assistindo esse programa, ou você que vai assistir outros programas onde eu faço reflexões, há um debate. E muitas vezes o debate é intenso e pode resultar em situações extremadas de assassinato, de diversas formas de ação. Então eu pediria para você refletir sobre essas diversas questões, se informar em duas fontes pró aquele tema que você quer se informar e contra, para você formar a sua opinião, formar o seu lado psicológico para poder aceitar as opiniões dos outros, bem como defender com respeito e qualidade a sua opinião. E esse foi o primeiro programa Café Cultura Alternativa, falando sobre remunerações ou remuneração. Espero que você esteja sempre comigo nessas reflexões que vão ser publicadas no @somdesconhecido, que é um segmento que hoje está sofrendo muito com as músicas feitas pela inteligência artificial, segmento de compositores, músicos. No @poemas desconhecidos, que sofre também com a inteligência artificial, que muitas vezes faz poemas. No @aposentado ativo, onde eu tento passar para o aposentado uma energia maior para a sua vida pós-aposentadoria e muitas vezes a aposentadoria norteada de um salário digno, de uma remuneração digna, e às vezes não. Às vezes a pessoa nem guardou o quanto ela recebeu nessas carreiras mais meteóricas e está passando por dificuldades. No @TV Cultura Alternativa, que divulga notícias sobre diversos temas. E no @Tecnologicamente Ativo, onde eu falo das minhas experiências na área da tecnologia. Eu acho que é muito bom a gente refletir com respeito, e eu pediria muito que você colocasse sua opinião aqui nos comentários, onde você estiver assistindo, porque além do YouTube, esse vídeo vai passar no Facebook, no Instagram, no Substack, em diversas redes onde nós abrimos canais. Muito obrigado, e o meu nome é Anand Rao, editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa, e esse foi o primeiro programa Café Cultura Alternativa. Remunerações.